Hoje eu vou trazer para vocês uma opção de motor para a gente poder utilizar nas nossas persianas. E esses motores vão poder ser utilizados em praticamente qualquer persiana que é vendido hoje aí no Brasil. Inclusive eu fiz a compra dessa numa loja só mesmo para trazer o review aí desses motores. Então vamos lá. Opa, peraí. Fechar a persiana da sala. Também funciona com o Google Assistente. Além disso, eu vou trazer para vocês Wi-Fi e Zigbee. Então vamos lá que eu vou contar todos os detalhes para vocês sobre esses motores para persiana. Fala galera! Antes então de eu falar sobre esses motores aqui de persiana, se é a primeira vez que está por aqui, já pense em se inscrever no canal, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue nas minhas redes sociais, que eu posto coisas novas todos os dias. Vamos lá! Então, os motores seriam esses. Quem me enviou foi a ZMSmart. O link para compra eu vou deixar aí na descrição. Então vamos falar aqui do motor. Ele é o seguinte, ele vai ser vendido aí nas versões Zigbee e Wi-Fi, tá? Então, você que não quer, às vezes, ter uns hub Zigbee, você pode escolher a versão Wi-Fi, funciona diretamente, e aí você já vai poder controlar nos seus assistentes de voz, né, como Alexa e Google Assistente. Mas aqui é o seguinte, ele é para tubos de 28 milímetros, os nacionais são vendidos entre 29 e 30 milímetros. Inclusive, o que eu fiz? Eu fui lá na Leroy Merlin, cheguei lá, vi vários tipos de persianas e escolhi, assim, aleatório, não escolhi por marca, né? Por quê? A ideia era chegar na Leroy Merlin, comprar qualquer persiana só para a gente ter certeza se iria funcionar ou não com esses motores de 28 milímetros. E para minha surpresa, funcionou muito bem, eu não precisei fazer adaptação nenhuma, tá? Eu basicamente tirei ali os encaixes que vem na persiana e coloquei o motor dentro. Claro que, pessoal, por ser um motor de 28 milímetros, ele deu uma pequena folga ali no tubo, mas não foi assim nada grave para poder atrapalhar o funcionamento dele. Inclusive eu estou utilizando aí já tem mais ou menos 5 dias. Aqui ele tem um outro detalhe interessante que é o seguinte, ele funciona com bateria recarregável, então ele não precisa ficar ligado o tempo todo na energia. Isso para mim também foi muito bom, porque como eu estou morando hoje numa casa alugada, eu não teria como, né, passar a fiação do motor lá de cima. Geralmente você vai ter uma tomada lá embaixo, então vai te dificultar muito mais. Então para mim foi perfeito. Basta então você colocar, carregar a bateria dele e pelas especificações do fabricante, essa bateria interna de 800 mAh dura aproximadamente aí 3 meses, né? Isso, claro, você abrindo de 3 a 5 vezes a persiana ao dia. Eu não tenho como confirmar porque eu estou utilizando há muito pouco tempo o motor. E aí é o seguinte, qual é a potência desse motor? Ele vai ter aí um torque de 0,5 newtons por metro. Então não é um torque forte, tá? O ideal é que você utilize em persianas de 2 metros de largura por 2 metros de comprimento. Mas aí, como que é o funcionamento dele? O motor em si, ele não é Wi-Fi, ele não é Zigbee, ele é um motor radiofrequência 433 MHz, comum aí, como vários que tem no mercado. Então, qual que é a diferença, né, para fazer com que ele funcione ou via Wi-Fi ou via Zigbee, né, ali no aplicativo da Tuya e depois você vai utilizar nos seus assistentes de voz? É o seguinte, esse motor, ele vai acompanhar um dongle, né, USB, que basta você deixar ligado na energia e aí ele vai fazer o controle do motor 433 MHz e esse aqui tem um adaptador tanto para Zigbee e aí nesse caso eu fiz os testes, só funciona no hub da Tuya, nos outros fabricantes até reconhece, mas ainda não tem um controlador específico para esses dispositivos. Então, por enquanto, né, eu acho que no futuro possa ser que funcione no Zigbee 2MQTT, no ZHA, no SmartThings, mas por enquanto fica limitado à Tuya. E também tem um adaptador igual a esse para utilização de Wi-Fi, né? Para você que não tem um hub e quer conectar direto, e aí você pode comprar essa versão que já vem com um dongle Wi-Fi. Então vai ter as duas opções aí para qualquer tipo de cenário, vamos dizer assim. No caso aí do Home Assistant, tanto o Wi-Fi quanto o Zigbee, né, no caso do Zigbee utilizando um hub Tuya, funcionaram lá no sistema, tá? Inclusive é o que eu estou utilizando aqui em casa.
Claro, é uma integração via cloud, então tem alguns lags, mas tem funcionado bem, tá bom? Ele também acompanhou um controle radiofrequência 433, para facilitar, né? Você pode colocar do lado da persiana e já utilizar ali no seu dia a dia, sem precisar da comando de voz ou abrir o aplicativo para abrir ou fechar sua persiana. A instalação muito simples, como eu comentei, basta você colocar no seu tubo aí da cortina, ela já vem com os dois suportes para você fixar na parede e já está instalado, tá? Vamos para o aplicativo, que eu vou mostrar todos os detalhes, principalmente, né, a limitação de abertura e de fechamento da persiana. Então aqui é o seguinte, eu estou no aplicativo da Tuya, você poderia utilizar o aplicativo do Smart Life, tá? Tanto faz. Nesse nosso caso, está instalado ali a versão Zigbee, mas os mesmos controles do Zigbee servem para versão Wi-Fi, tá? Então tanto faz aqui nesse caso. Então eu vou abrir a persiana, você já pode ver que mostra aí o desenho que ela está fechada, se eu arrastar, ela vai abrir. Aqui a gente tem um pause e os controles para subir e descer, tá? Então eu vou fechar só por causa do brilho ali atrás. O que a gente tem de opções aqui embaixo? Você vai aqui em More, tem aí a direção do motor, dependendo da sua instalação, às vezes você pode precisar inverter, né, a direção ali do motor. Você também tem aqui, ó, modo de funcionamento, né, ou ele é contínuo ou ele é intermitente, que seria o quê? Ele tem a opção para ele pausar em vários locais. Vamos dizer que você tem aquela persiana que tem duas partes, né, que conforme ela abre, ela libera mais luz do sol, ou então ela bloqueia a luz do sol. Então você pode selecionar essa opção para isso. Não é o nosso caso aqui. Tem a opção para você adicionar um controle remoto, que é aquilo que eu falei, um controle 433 MHz. Então basta você pressionar aqui e selecionar no controle. O agendamento, né, você pode programar para abrir em certos horários, fechar em certos horários. E tem aqui, ó, os limitadores. E como que funciona? A partir da hora que você faz a instalação da sua persiana, o motor ele vem sem os limites configurados. Então, se você mandar fechar, ele pode subir e ficar girando. Então, você vai subir, dar o pause, colocar onde você quer. Então, aqui, por exemplo, upper limit. Você vai colocar naquela posição máxima. Então, por exemplo, aqui, ó, eu mando subir a cortina. Aí, o que vai acontecer? Eu quero que ali seja o máximo para ela subir. Então, eu vou dar um pause e eu aperto aqui, ó, para limitar. Pronto, vocês podem ver que ela deu uma vibrada, então ela está configurada agora ali, é o máximo dela. Aí a gente volta e vamos configurar o lower limit, que seria a posição embaixo. Então você vai mandar, eu vou mandar remover porque já está salvo, tá? Você vai mandar a cortina descer, e aí quando chegar na posição que você quer, você vai fazer a mesma coisa, você vai dar um pause. Você manda setar o limite aí da parte inferior, ela também dá uma vibrada, e tá salvo, tá bom? Então, de opções aqui, basicamente é isso. Claro que posso adicionar uma automação, e aí, por exemplo, quando o status do dispositivo muda, vamos ver, ela já está aqui em gatilho. Então você tem aí várias opções para usar como gatilho, interessante isso. Vamos dizer que todas as vezes que você abrir a sua persiana, você desliga a luz do ambiente. Então por quê? Você não precisa da luz acesa, já que a persiana está aberta. E aí você também pode fazer outras ações. Vamos dizer que todas as vezes que for o pôr do sol, por exemplo, você manda fechar a persiana. Então aqui, ó, você vem aqui, quando o tempo muda, nascer e coloca pôr do sol. Então eu vou ao anoitecer, vou dar próximo. E aqui eu venho em executar o dispositivo e mando fechar a persiana, que eu tenho close. Pronto, está configurado que todo pôr do sol automaticamente a persiana fecha. Mas então, o que eu acho aí desse motor de persiana? Primeiramente, a gente tem que ficar de olho naquela folga que tem ali no motor, tá? No meu caso, funcionou muito bem. Então, sempre fiquem de olho ao encaixar a borracha para que você não tenha esse problema. Outro detalhe, eu tive alguns problemas para limitar a posição em percentuais ali na Alexa. Por exemplo, abrir persiana em 50%. Vocês viram aí que ela não identifica os 50%. Eu não sei se é um problema da Alexa ou se é do motor, tá bom? Mas, infelizmente, não tem funcionado percentuais com ela.
Outro detalhe é que o Zigbee ele é repetidor de sinal numa malha Zigbee, o que torna um dispositivo interessante para ajudar, né, na sua malha aí no geral. Um outro cuidado que você tem que ter é para não utilizar persianas muito grandes, né? Já que o limite aí é 2 metros por 2 metros de altura. Mas então é isso, se gostou não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço galera, até mais e tchau!